Virada histórica, terremoto, roubo, comemoração, sumiço. Na remontada mais impressionante dos últimos tempos, muita coisa aconteceu. Mas tem certas coisas que rolaram depois do jogo que pouca gente sabe. Em 2017, Barcelona e Paris Saint-Germain se enfrentaram pelas oitavas de final da Champions League. Mas o resultado do jogo de ida surpreendeu a todos. No Parque dos Príncipes, o PSG, que naquela época era comandado por Di Maria, Cavani e Verratti, venceram o gigante Barcelona com méritos. 4-0 no placar final fora o baile, com direito a 2 gols de Di Maria no dia do seu aniversário. Nem o mais otimista torcedor do Paris Saint-Germain esperava pelo atropelo que a equipe francesa aplicou sobre o Barcelona. Com a vantagem gigantesca, era só segurar o resultado no jogo seguinte, que aconteceria em 3 semanas. Mas antes do jogo de volta, o Barcelona estava jogando muito bem. Pelo Campeonato Espanhol, o time vinha de 4 vitórias seguidas, com direito a algumas goleadas. Uma de 6-1 em cima do Sporting Gijón e outra por 5-0 em cima do Celta de Vigo. Com isso, os jornais espanhóis, principalmente os da Catalunha, se animaram e fizeram diversas capas de jornais destacando uma esperança e uma possível remontada. As manchetes eram: com Messi, tudo é possível. Razões para acreditar. Alô, PSG? O Barça conseguiu mudar o clima ao redor da sua temporada e transformou o desânimo que existia depois da goleada sofrida em esperança para fazer história. Tanto que o Neymar publicou isso em sua rede social: enquanto houver 1% de chance, teremos 99% de fé. E toda a fé e a esperança fizeram efeito. As ruas de Barcelona no dia do jogo de volta estavam lotadas, e os Coolers deram todo o apoio que o time precisava. Eram cerca de 95 mil pessoas no estádio, mais do que a capacidade máxima permitida. A atmosfera do Camp Nou estava diferente, e o Barça foi a campo com uma formação não muito comum, a 3-4-3. E logo no começo do jogo, o Barça abriu o placar com Luis Suárez, depois de um bate-cabeça. Vem o Barcelona na pressão, levantamento pro miolo, toque de cabeça do Marquinhos, tenta o Messi, vai sobrando Suárez! Entrou não! Entrou não! Gol! O time espanhol colocava pressão no jogo e quase chegou ao segundo gol com o Neymar e um chute perigoso. Estufa no peito, papa no chão, Neymar, pé direito! Passa perto demais essa bola do Neymar! O gol veio mesmo aos 40 do primeiro tempo, quando o Kurzawa fez um gol contra. Mais um golzinho ainda nesse primeiro tempo, Barça, Suárez por elevação pro Iniesta, e Marquinhos falhou, Iniesta tentou! Gol! Aí, meu amigo, no começo da segunda etapa, o Neymar sofreu um pênalti polêmico, porque o belga Meunier escorregou. Depois de muita discussão, o Messi foi para a cobrança e balançou a rede. Messi! 3-0 Barcelona, e eles precisavam de apenas mais um gol para deixar tudo igual no agregado. O impossível, pela primeira vez, parecia realmente possível. Só que depois do gol sofrido, o time do PSG cresceu e começou a oferecer perigo. Olha o Meunier pro meio, Cavani na trave! Na trave, Cavani! Mas não teve jeito, o gol do Paris saiu dos pés do Cavani, a partir de um lance de bola parada. Deixa eu ver a bola que vem, o toque de cabeça, Cavani! Gol! Agora, o Barça precisava fazer mais 3 gols. Aos 17 minutos da segunda etapa, ainda tinha tempo. Mas a coisa não era tão simples e ficava cada vez mais difícil de acontecer. O Barça atacava a todo momento, mas não conseguia chegar ao quarto gol. Conforme o tempo ia passando, as esperanças também estavam indo embora. Já o Paris Saint-Germain, aos 40 do segundo tempo, poderia garantir sua classificação, mas desperdiçou a oportunidade. Di Maria perdeu esse gol feito, e 2 minutos depois, ainda fez falta no Neymar, que deu início à tão sonhada remontada. O Ney estava sumido no jogo, mas depois que essa oportunidade pintou, a estrela apareceu, e ele cobrou a falta com maestria. Autoriza o árbitro, Neymar na cobrança. Pé direito, gol! Golaço do Neymar na cobrança de falta! Que beleza de gol do Neymar, que cobrança!
4-1 Barcelona, mas o time mal se animou. Afinal, faltava pouco tempo para a partida terminar e a equipe precisava de mais 2 gols. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Luis Suárez caiu na área e o árbitro marcou mais um pênalti polêmico. O Marquinhos apenas encostou no uruguaio e ele se jogou. Na opinião de muitos, não foi pênalti. Fora que o Suárez tinha simulado um pênalti outras 2 vezes no jogo e até levou amarelo por causa disso, a famosa simulação. Mas dessa vez, o árbitro marcou. O Messi, que era o batedor oficial, não quis ir para a cobrança e deixou o Neymar bater. Messi já tinha praticamente desistido da virada, mas o Ney não desperdiçou e balançou a rede. Neymar na bola, pé direito, gol do Barcelona! Era tudo ou nada, e o brasileiro ainda buscou a bola dentro do gol para chamar o time e os torcedores. O estádio pegou fogo, e a torcida começou a empurrar o Barça como se loucos fossem. 5-5 no agregado, o Barça precisava de mais um gol aos 45 do segundo tempo, e o árbitro deu 5 minutos de acréscimo. De repente, soldava a Barcelona, e no último lance do jogo surgiu uma falta. Até o goleirão Ter Stegen foi para a área, e dos pés do Neymar, o impossível se tornou possível. Vai vir pro rebote, em cima dele de novo, Neymar, pra perna esquerda, Neymar levantou, Sérgio Roberto, minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Do milagre! Do impossível! Um gol mágico! O gol mais Fim de jogo, 6-1 Barcelona no PSG, 6-5 no agregado, algo para ficar na história do futebol. A comemoração barcelonista no 6º gol foi tanta que causou um terremoto. Não é exagero ou uma metáfora, é uma informação. Um sismógrafo instalado no Instituto de Ciências da Terra Jaume Almeida, que fica a cerca de 500 metros do estádio, registrou um pequeno tremor no local depois do gol marcado por Sérgio Roberto. Em entrevista ao jornal El País, o sismólogo Jorge Dias disse que o pulo e a vibração das quase 100 mil pessoas que estavam no Camp Nou gerou um tremor maior que o comum em jogos de futebol. Segundo ele, foi a maior vibração registrada em uma partida até agora no aparelho, comprada há 5 anos pelo Instituto. Na imagem, é possível perceber como foram os tremores durante os gols. O sexto foi praticamente um terremoto. Um outro personagem dessa partida que se destacou foi o árbitro alemão Dennis Eitekin. Isso porque os 2 pênaltis da partida foram polêmicos. O do Neymar gera discussões, já o do Suárez não há dúvida de que foi cavado, e mesmo assim o juizão marcou. Tudo bem que naquela época não tinha um VAR, mas ele foi duramente criticado por causa disso, já que teoricamente era um lance fácil. Sem contar que os 5 minutos de acréscimo foi um exagero na opinião de muitos. O fato mesmo é que depois desse jogo, esse árbitro alemão nunca mais foi selecionado para apitar uma fase de mata-mata da Champions League. Ele só apitava algumas partidas da fase de grupos, e ainda em jogos não tão grandes assim. Em 2022, Dennis Eitekin decidiu se aposentar do futebol internacional, e agora só apita partidas na Alemanha. De qualquer forma, nada disso tira o mérito do Barcelona em ter vencido a partida, porque essa foi uma das maiores, se não a maior remontada da história do futebol. Quando ninguém acreditava, ele acreditou. Neymar foi o protagonista e grande craque do jogo. Para ele, aquela havia sido a sua melhor partida na carreira. Porém, no dia seguinte, a maioria dos jornais espanhóis destacaram apenas o camisa 10 do Barcelona, o Lionel Messi. Os boatos que existem é que aquilo mexeu com a cabeça do Neymar, e ele sabia que não importava o que fizesse, ele sempre estaria vivendo na sombra do argentino. Quando os rumores de que Neymar ia sair do Barcelona começaram a surgir, os companheiros de equipe fizeram de tudo para tentar convencê-lo a ficar no clube espanhol. O jornal catalão Sport revelou que o próprio Messi teria dito ao brasileiro que faria dele o melhor jogador do mundo em breve. Abre aspas, o que você quer? Quer ser o bola de ouro? Eu te faço isso então. Fecha aspas. Teria dito o argentino durante a pré-temporada do time nos Estados Unidos, de acordo com a publicação espanhola. Ainda segundo a reportagem, Messi cumpriu suas palavras na partida do dia seguinte, quando o Barcelona venceu a Juventus por 2-0 em um amistoso de pré-temporada. No jogo, Neymar foi o destaque com 2 gols marcados e foi ovacionado pela torcida. No campo, o argentino teria se dedicado a armar jogadas para o brasileiro, o deixou cobrar a primeira falta e se posicionou mais próximo ao Ney. Mas nada disso foi suficiente, e o brasileiro preferiu encarar o novo projeto do Paris Saint-Germain com o objetivo de se tornar o melhor do mundo, o que até hoje não aconteceu, e o resto da história você já conhece. Além de tudo isso, 5 anos depois da virada, o uruguaio Edson Cavani abriu o coração e disse que precisou de terapia para esquecer a remontada. A forma como o PSG perdeu a classificação, com 3 gols depois dos 43 minutos do segundo tempo, traumatizou Cavani, que precisou de ajuda médica para retomar a vida normal fora dos gramados. Abre aspas.
A primeira vez que fui à terapia foi depois da remontada do Barcelona contra o PSG. Aquilo me tocou demais e existem coisas que te transbordam. Em 5 minutos, tudo que tínhamos feito mudou. Lembra o atacante em entrevista ao Relevo. É uma decepção muito grande, que você não consegue controlar e, apesar de ser apenas futebol, afeta outras partes da sua vida e te dá sintomas de ansiedade, calafrios. Passava mal e tinha medo de dormir. Cheguei a me perguntar, tem algum problema na cabeça? Fui até o médico do PSG que eu adoro, e ele me disse, o que está acontecendo com você acontece com um monte de pessoas em outros setores. Percebi que não era um super-herói. Fecha aspas. Não dá pra negar que a remontada do Barcelona para cima do PSG foi uma das partidas mais polêmicas da Liga dos Campeões. Mas o futebol é assim mesmo, um esporte onde tudo pode acontecer. Teve muita comemoração, terremoto, o juiz sumiu, Neymar deixou o Barça, Cavani passou mal. Definitivamente, uma partida para ficar na história. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.